Cerâmicas refratárias, um material que suporta o calor extremo de fornos e foguetes. Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos mergulhar em um universo de temperaturas extremas, onde materiais comuns simplesmente derreteriam ou evaporariam. Estamos falando das cerâmicas refratárias, os verdadeiros heróis anônimos que permitem que a indústria funcione e que a exploração espacial seja uma realidade. Você já parou para pensar como é possível fundir metais a mais de 1500 graus Celsius? Ou como um foguete consegue atravessar a atmosfera sem se desintegrar em chamas? A resposta está nesses materiais incríveis. Mas o que exatamente são as cerâmicas refratárias? Imagine um material que não só resiste a temperaturas que fariam o aço virar líquido, mas que também mantém suas propriedades mecânicas e estruturais sob esse calor infernal. É exatamente isso que elas fazem. Elas são a espinha dorsal de fornos industriais, de reatores químicos e até mesmo dos escudos térmicos que protegem nossos astronautas. Sem elas, grande parte da nossa civilização industrial simplesmente não existiria. Elas são a barreira final entre o calor destrutivo e a integridade estrutural, garantindo que processos essenciais possam ocorrer com segurança e eficiência. Agora a grande pergunta: como esses materiais conseguem essa proeza? O que as torna tão especiais, capazes de suportar condições que desintegrariam a maioria dos outros materiais? A resposta está profundamente enraizada em sua estrutura atômica e nas ligações químicas que as compõem. É aqui que a engenharia de materiais se encontra com a física e química para criar verdadeiros super-heróis térmicos. Ao contrário dos metais, que são caracterizados por ligações metálicas, onde os elétrons são compartilhados em uma nuvem livre, as cerâmicas refratárias são formadas por ligações iônicas ou ligações covalentes. Pense, por exemplo, na alumina, na sílica ou na magnésia, que são componentes fundamentais de muitas cerâmicas refratárias. Nesses compostos, os átomos são fortemente ligados. Nas ligações iônicas, como na magnesita, há uma transferência de elétrons, criando íons positivos e negativos, que se atraem fortemente, formando uma estrutura cristalina rígida e ordenada. Já nas ligações covalentes, como na sílica, os átomos compartilham elétrons de forma muito específica, criando ligações direcionais e extremamente fortes. Mas por que essas ligações são mais fortes que as metálicas quando se trata de calor? A energia necessária para quebrar uma ligação iônica ou covalente é muito maior que a energia necessária para desorganizar a nuvem de elétrons de um metal. Em um metal, o aumento da temperatura faz com que os átomos vibrem mais intensamente, enfraquecendo as ligações e permitindo que os planos atômicos deslizem uns sobre os outros, o que leva à perda de resistência e, eventualmente, à fusão. Já nas cerâmicas, a rigidez das ligações iônicas e covalentes mantém os átomos firmemente no lugar, mesmo sob vibrações intensas causadas pelo calor. É como comparar uma corrente de elos soltos, que são como o metal, com uma estrutura de treliça soldada, que são como a cerâmica. A treliça exige muito mais energia para ser desfeita. Essa alta energia de ligação é o primeiro e mais fundamental segredo da resistência das cerâmicas. Agora, diretamente ligada à força das ligações químicas está a capacidade das cerâmicas de suportar temperaturas elevadíssimas sem derreter. A alumina, por exemplo, tem um ponto de fusão de aproximadamente 2072 graus Celsius. E a magnésia é ainda mais impressionante, fundindo-se a cerca de 2.800 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, o aço, um material que consideramos robusto, funde-se
em torno de 1500 graus Celsius. E por que esses pontos de fusão tão altos? Porque a energia térmica necessária para superar a força das ligações iônicas e covalentes e desorganizar a estrutura cristalina é imensa. É preciso fornecer uma quantidade colossal de energia para que os átomos se separem de suas posições fixas na rede cristalina e comecem a se mover livremente, caracterizando o estado líquido. Essa instabilidade térmica significa que, mesmo em ambientes onde um metal já virou líquido borbulhante, a cerâmica refratária permanece sólida e estruturalmente íntegra, mantendo sua forma e função. Outra propriedade crucial das cerâmicas refratárias é a sua baixa condutividade térmica. Para medir a condutividade térmica, nós usamos a unidade de watts por metro Kelvin. Metais como o cobre possuem 400 watts por metro Kelvin e o alumínio possui cerca de 200 watts por metro Kelvin. E eles acabam sendo excelentes condutores de calor. Já as cerâmicas refratárias apresentam valores muito mais baixos, geralmente entre 0,5 e 5 watts por metro Kelvin. Mas como isso acontece? A propagação de calor em sólidos ocorre principalmente por dois mecanismos: a vibração da rede atômica, ou fônons, e o movimento de elétrons livres. Nos metais, a abundância de elétrons livres permite uma transferência de energia térmica muito eficiente. No entanto, nas cerâmicas, como já mencionamos, não há elétrons livres. A transferência de calor depende quase que exclusivamente da propagação das vibrações quantizadas dos átomos na rede cristalina. A estrutura cristalina complexa e muitas vezes desordenada das cerâmicas, com seus defeitos e impurezas, intencionais ou não, atuam como uma barreira para a propagação eficiente desses fônons. As vibrações atômicas encontram muitos obstáculos e são dispersas, dificultando a rápida transferência de energia de uma extremidade à outra do material. Essa capacidade de dispersar a energia térmica é fundamental para proteger o exterior de um forno ou a estrutura de um foguete do calor interno ou externo. Outro ponto importantíssimo é a expansão. Imagine um material que, ao ser aquecido, se expande muito rapidamente. Se ele estiver confinado ou se diferentes partes dele aquecem a taxas diferentes, as tensões internas podem ser tão grandes que ele simplesmente racha. As cerâmicas refratárias, por outro lado, possuem um baixo coeficiente de expansão térmica. Isso significa que elas se expandem e contraem muito pouco com as variações de temperatura. E por que isso é tão importante? Em ambientes de alta temperatura, onde há ciclos de aquecimento e resfriamento, um material com alta expansão térmica estaria constantemente sob estresse, levando à fadiga e à falha estrutural. A baixa expansão térmica das cerâmicas refratárias minimiza essas tensões, permitindo que elas mantenham sua integridade estrutural mesmo sob choques térmicos severos. Essa propriedade é crucial para a longevidade de fornos e para a segurança de componentes aeroespaciais que enfrentam mudanças bruscas de temperatura. Outro fator importante é a estrutura porosa para cerâmicas isolantes. Para algumas aplicações, a baixa condutividade térmica das cerâmicas densas ainda não é suficiente. É aí que entram as cerâmicas refratárias isolantes, que incorporam uma estrutura porosa. Mas como isso ajuda? O ar, ou qualquer gás, é um excelente isolante térmico, fazendo com que ele tenha uma condutividade térmica muito menor do que a maioria dos sólidos. Ao criar uma estrutura com poros interconectados ou isolados, o ar fica aprisionado dentro do material. Esse ar aprisionado atua como uma barreira adicional à transferência de calor, reduzindo a condutividade térmica geral do material. É como usar um casaco de penas. Não são as penas em si que aquecem, mas o ar que elas aprisionam. A porosidade é cuidadosamente controlada durante o processo de fabricação para otimizar essa propriedade isolante, criando materiais leves e extremamente eficazes na retenção de calor. E
Quais são os tipos de cerâmicas refratárias? Com base em sua composição e propriedades, as cerâmicas refratárias são classificadas em diversos tipos, cada um otimizado para uma aplicação específica. Temos as cerâmicas de sílica, que são econômicas e usadas em fornos para a fabricação de vidro, e as de alumina, que oferecem excelente resistência mecânica e térmica, e as de magnésia, ideais para ambientes básicos e de altíssima temperatura, como fornos de cimento, e as de carbeto de silício, que combinam alta resistência ao choque térmico e boa condutividade térmica para certas aplicações. Além disso, podemos dividi-las em refratários densos, que são estruturais e resistentes à corrosão, e refratários isolantes, que são mais porosos e focados em reduzir a perda de calor. E onde podemos encontrar esses materiais incríveis em ação? Praticamente em toda a indústria pesada. Na siderurgia, eles revestem os altos fornos e panelas de vazamento, suportando o metal fundido a mais de 1.600 graus Celsius. Na indústria do vidro, eles formam os tanques de fusão, onde a areia se transforma em vidro líquido. Na produção de cimento, os fornos rotativos que operam a temperaturas altíssimas dependem de revestimentos refratários para funcionar. E não para por aí, pois as refinarias de petróleo, incineradores de resíduos, fornos de cerâmica e até mesmo lareiras domésticas utilizam alguma forma de cerâmica refratária. Sua churrasqueira de tijolinho ou seu fogão a lenha precisa ter tijolos refratários para não sair trincando toda a estrutura em contato com o fogo direto. Mas as cerâmicas refratárias não são confinadas apenas à Terra. Elas são absolutamente essenciais para a exploração espacial. Você já se perguntou como um ônibus espacial ou uma cápsula espacial consegue reentrar na atmosfera terrestre sem virar uma bola de fogo? A resposta está nos escudos térmicos, feitos de cerâmicas refratárias avançadas. Durante a reentrada, o atrito com a atmosfera gera temperaturas que podem ultrapassar os 1.650 graus Celsius. Materiais como as telhas de sílica de alta pureza que revestem o ônibus espacial são projetados para suportar esse calor extremo, dissipando e protegendo a estrutura interna da nave. E, mais importante, os astronautas. Em foguetes, bicos de exaustão e componentes críticos também são feitos de cerâmicas refratárias ou compósitos cerâmicos, garantindo que o motor possa operar em temperaturas altíssimas sem falhar. É a engenharia de materiais no seu limite, permitindo que a humanidade explore o cosmos. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar o nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Se você chegou até aqui, eu te convido a dar uma olhada nos cursos que recomendamos. Então aponte seu celular para esse QR Code ou clique no link da descrição sobre os nossos cursos. Nele, você vai encontrar cursos de Excel, modelamento 3D, AutoCAD, oratória e vários outros. Eles são cursos selecionados por nós aqui do canal e que podemos atestar pela sua qualidade. E se você quer iniciar sua presença online, começar a gravar vídeos para as redes sociais, nesse QR Code aqui, nós selecionamos os equipamentos que usamos aqui nos nossos estúdios. E você, já tinha parado para pensar na importância desses materiais? Conhece alguma outra aplicação fascinante das cerâmicas refratárias? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe suas ideias e vamos continuar essa conversa. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.